Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Atlas Podcast. Meu nome é André Marra, eu sou um dos hosts desse projeto. Projeto esse que eu tenho o grande prazer de dividir aí com meu amigo Ricardo Alexandre. E o episódio de hoje, mais um episódio especial, pessoal, diferente daquilo que a gente busca trazer para cá, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Fiquem até o final e já se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, deixem aí nos comentários também dicas de convidados. E Ricardão, por gentileza, faça as honras do nosso convidado. Olá, ela é uma mulher talentosíssima e uma das maiores vozes da internet brasileira. Nós temos o prazer de conversar aqui com a Luana Carolina. Luana, seja bem-vinda ao Atlas, é um prazer recebê-la. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Eu acho que é a minha primeira vez oficialmente um podcast que não foi gravado via Google Meet. eu acho que quebra um pouco o clima, né? Não é a mesma coisa. E tô muito feliz, tô ansiosa. Com certeza eu vou chegar e vou rever tudo esse podcast que eu tenho. Eu tenho certeza que tudo que vai acontecer aqui eu vou precisar ouvir mais uma vez, porque só vai ter assunto bom hoje. Sem dúvida, temos certeza que será assim, principalmente por conta da qualidade da nossa convidada. Luana, uma das questões que sempre me deixaram intrigado é sobre a velocidade com que as coisas ocorrem na internet. Então, nós temos acesso a uma informação que é imediata, uma informação que é instantânea. Isso atinge pessoas que você sequer imaginava que pudessem ouvir teu recado. E aí eu perguntaria, você acredita que esse modelo de negócios trazido pela internet veio para ficar? Você projeta alguma mudança? Como é que você enxerga o negócio e a internet hoje em dia? Eu sou suspeita em falar, porque a Studs, eu tenho uma marca de material escolar, produto físico, e por causa da internet, a empresa, durante os 2 primeiros anos, não precisou de R$1 investido em tráfego pago ou qualquer tipo de mídia que não fosse orgânica, né? Então, justamente pelo que você falou, de tudo acontecer de uma forma muito rápida, muito amplificada, eu acredito que a internet veio para ficar não só pela velocidade que as coisas se espalham, pela facilidade que isso traz hoje para a nossa vida. A gente compra um livro e chega em 2 dias na nossa casa, cada vez isso vem aumentando mais e mais. A gente entra em aplicativos, a gente tira a foto da nossa sala e vê como o sofá vai ficar na sala, então é toda essa facilidade. Mas eu também acredito que facilite por pessoas que querem começar a empreender e não estão geograficamente em algum lugar favorável, né? Por exemplo, eu tenho uma grande amiga, a Lívia, ela tem uma papelaria, a lojinha da Lívia. Eu lembro quando ela começou, ela ganhou de presente dos pais delas uma viagem para os Estados Unidos. Na época a gente tinha 16, 17 anos, e ela tinha um Instagram onde ela compartilhava os estudos dela e ela trouxe alguns post-its diferentes dos que tinham aqui, né? E ela mora lá pro interior lá pra cima, não sei nem lembro agora onde é que é direito a cidade, mas era mais interior, assim. É longe de São Paulo e tal. E ela trouxe e a galera gostou dos post-its que eram diferentes e começou a pedir, poxa, da próxima vez se for, traga pra mim. Ela marcou uma viagem só para ir comprar esses materiais a mais. E começou a dar certo, ela começou a trazer, revender, voltar. E hoje a lojinha dela é uma das lojas que fazem os maiores pedidos, por exemplo, da Staedtler, que é uma marca de material escolar, que recentemente esteve aqui no Brasil. E ela tem crescido cada vez mais e mais e fatura mais de 7 dígitos com a lojinha dela. Então, começou de uma forma muito espontânea, que eu acho como a maioria das coisas acontecem na internet, de alguém querendo fazer algo focado no propósito, não só no dinheiro, no valor ali, que nem era ela, só que tomam proporções grandes, de forma rápida. Isso, por um lado, é muito bom, porque a gente vê que nem eu mesma comecei em um negócio que talvez, se não fosse pela internet, eu não teria dinheiro para bancar um espaço físico, eu não teria dinheiro para bancar todas essas coisas do marketing e tudo mais. Então, facilitou a minha vida. Então, com certeza, veio para ficar. Porque é um facilitador e a gente não deixa facilitadores para trás. Claro. Eu vi o Bruno Perini uma vez falando que para ele a grande mudança da internet é a barreira de entrada. Ela diminui muito a barreira de entrada para você no negócio, porque ele mesmo fala que se o case dele, que era o curso Viver de Renda e falar sobre o mercado financeiro, não tivesse dado certo, a pior coisa que poderia ter acontecido é ele ter perdido tempo.
porque as pessoas elas não se endividam tanto na internet, seja, às vezes no máximo é para comprar uma primeira leva de produtos ou para produzir um material, quanto para alugar um espaço físico, colocar móveis, alugar, contratar pessoas. Então você acaba diminuindo a barreira de entrada e a tua escalabilidade também é muito maior, né? Não, esse negócio é incrível, ainda mais quando a gente fala sobre infoprodutos, porque além da empresa de produtos físicos, eu também tenho uma empresa de infoprodutos. E daí é engraçado, porque quando a gente fala de ROI, a gente tá falando tipo, ROI 13, 12. O cara que tá no varejo normal, Para ele isso é... ele olha e fala, não, você tá tirando com a minha cara, né? Como assim você não teve que investir 5 milhões pra voltar alguns trocados pro seu bolso? Tipo, não, a gente colocou ele em milão e voltou mais de 100 mil. E aí, como que faz? Mas, então, eu acho que esse que é o ponto, porque a internet... E aqui que mora a jogada no negócio, porque... Se o que você estiver fazendo, tanto em questão de serviço quanto em questão de produto, se for genuinamente útil aquilo lá, se o produto for realmente bom, a proporção que toma é assustadora, porque você não está limitado geograficamente. E a limitação geográfica, ela é real. Uma questão de, por exemplo, poxa, eu tô aqui na minha cidade eu sou interessante, mas quantos quilômetros eu tô de estar em São Paulo, onde talvez lá vai ter o pessoal que vai me olhar e vai acreditar no meu negócio? Não. Se eu faço uma coisa certa, alguém olha, acha bacana, a pessoa espontaneamente fala daquilo. Então, sem a internet, para e pensa, como que era? Eu gostava de um produto, comprei, sei lá, um batom que eu gostei. Eu falava para as minhas amigas, o alcance que isso tinha era falar para as minhas amigas. Agora, se eu compartilho isso no meu Instagram, eu não tô ali limitado às minhas amigas, minhas 2, 3 amigas que eu conversei. E talvez mais pessoas vejam e comecem a compartilhar. Então é algo literalmente exponencial. E nesse sentido, Luana, até dando um passinho atrás, como que você começou na internet, de fato? Porque numa outra oportunidade que a gente conversou, você falou que já estava há mais de 10 anos, no final das contas, na internet. Como que se deu a Luana Carolina de hoje, com mais de 1 milhão de inscritos no YouTube e todos esses negócios... começando porque a gente sempre traz aqui para o nosso público a ideia de que nós trazemos pessoas de sucesso, mas nós também queremos desvendar um pouco como essas pessoas chegaram lá. Então, como que foi o seu processo? Eu acredito que todo o processo de quem não teve tantas empurrões e alavancas, né, é consequência de volume. Não é nem de qualidade, é de volume. A qualidade tem... eu sou uma pessoa que defendo qualidade, volume, quantidade acima de qualidade, porque eu acredito que a pessoa que não faz em volume, ela nem sabe o que é qualidade, né? Se eu não faço muito daquilo, eu nem sei ainda o que é bom, o que não é, porque eu não tenho métricas para validar aquilo. Então, eu acredito que esse meu resultado que eu colho hoje, esse resultado que eu tenho hoje, não é nem porque eu fiz algo certo, é porque eu fiz muito de algo, mesma coisa, né, por um bom tempo, até que foi se moldando, porque eu fui vendo o que funcionava e o que não funcionava. Por exemplo, desde que eu me entendo por gente, eu gosto de uma câmera, eu gosto de um computador. Então, eu era criança que a primeira vez que eu tive, não que eu tive, né, porque eu não tive, mas que meus pais tiveram um computador, eu não ficava nem vendo joguinhos, eu achava legal aquilo lá. Eu ia no Videomaker, não lembro como era o nome daquele editor lá do próprio Windows, que era horrível, mas enfim. E eu gostava de brincar, porque eu pensava, poxa, eu posso ter o meu próprio programa de TV. E eu lembro quando eu tinha uns 8, 9 anos, eu e uma amiga minha, a gente se filmava, brincava de séries de TV, tinha o iCarly na época, né? E a gente super vamos fazer aqui também. Então, é uma coisa que eu queria muito achar na internet, estar na internet. Esse vídeo meu que a gente fazia episódiozinhos e eu tinha no máximo uns 8 anos de idade, 9 anos de idade. Com 10 anos eu descobri os blogs, Blogspot. Eu lembro na época que eu tinha uns 10, eu esqueci a senha de todos. Eu lembro que eu criava conteúdinhos, na época nem tinha muita coisa que falar, gente, tinha, sei lá, 11, 12 anos. Inclusive eu tenho acesso a alguns desses blogs, é bem vergonhoso o conteúdo, por isso que eu não divulgo. Assim, eu não sabia escrever direito, mas eu tava lá, eu achava legal esse negócio, eu achava divertido. Até que lá por 2012, no Facebook, eu era uma pessoa que postava coisas.
É que não existia criar conteúdo. Não Era tinha... compartilhar o dia a dia. Né? Não tinha, na verdade, nem esse pensamento de eu vou ser expert nisso, vou falar daquilo. Quem sou eu na esquina? Só compartilhava algumas coisas lá que eu achava interessante e fim. E acontecia que tinham os grupos no Facebook, lá por 2012, 2013, e eu era muito ativa nesses grupos. Eu compartilhava, enfim, fazia uma bagunça lá. E eu lembro que eu tive as primeiras 1000 curtidas em uma foto, foi no Facebook. Não existia Instagram, eu acho que na época ainda. Instagram surgiu em 2012, logo surgiu, eu criei minha conta. Mas eu não fiquei muito tempo com a minha conta, que minha mãe não gostava, ela achava que era muita exposição. Mas eu acredito que eu voltei lá por 2014, sempre usando rede social, sempre usando. Facebook ainda bastante. Também a criação de conteúdo começou no Facebook. Até que em 2015, essa história é bem interessante, porque ela é bem aquelas histórias que eu tive um problema no meu pâncreas. Sim, problema no pâncreas. Eu lembro que o médico olhou pra minha cara dele, você bebeu, você bebe? Não, olha pra minha cara. Mas por algum motivo eu fiquei de cama e foi nesse momento da minha vida que eu descobri que o YouTube era muito mais do que vídeos de música e vídeos ensinando a você consertar, tipo, chuveiros, que até então na minha cabeça YouTube era pra videoclipe, ponto final. Lembro que eu descobri alguns canais de pessoas que ensinavam a se maquiar, arrumar o cabelo, tal. Comecei a consumir conteúdo, eu passava o dia naquilo, até porque eu precisava ficar de cama. E aqui que entra a melhor parte da história, porque, poxa, é muito aquelas coisas motivacionais, aquelas frases motivacionais caguem no fundo, mas foi realmente o que aconteceu. A minha mãe sempre foi uma pessoa ligada no 220, sempre me colocando muito pra cima. Ela nunca foi de me cobrar das coisas, mas sempre foi de falar, se vira, o problema é seu. Nunca vi uma nota minha na escola, falava, o interesse é teu. De fazer isso daí funcionar ou não, vai fazer alguma coisa, e sempre foi no se vira nos 30. Tinha a maquete, ela falava, se vira, e sempre foi muito assim. Então a minha mãe tem essa energia muito forte, ela é 10 vezes mais do que hoje tudo vocês veem aqui. E daí ela chegou no quarto e falou bem assim, ela via que eu tava ali, dela, essa frase incrível dela, pare de usar seu tempo pra deixar quem é famoso mais famoso ainda. Use seu tempo para você fazer algo e fazer um dia as pessoas te assistirem. Uhum. Eu lembro até agora onde eu estava, onde ela estava, tudo o que aconteceu. E foi bem na época que eu fiz 15 anos, né? E na época eu não ganhava viagem, imagina, não ganhei viagem, muito menos festa, eu ganhei um celular. Na época eu tinha lançado o iPhone 6, se eu não me engano. Lembro até hoje quando a gente foi no shopping comprar, sei lá em quantas vezes a gente fez o celular, mas eu fui embora com o celular. E eu comecei a gravar com aquele meu celular. Eu lembro que só dava pra filmar de tarde, porque era quando o quarto da minha mãe ficava bem iluminado. Meu quarto, a iluminação era muito ruim. E o horário que ela não tava em casa também, pra estar no quarto dela, eu empilhava várias caixas. Eu comecei a gravar vídeos pro YouTube. Eu divulguei esse meu canal no meu Instagram. Eu tenho que contar uma coisa que eu nunca contei aqui em nenhum lugar, eu acho. Eu tinha uma amiga que na época, ela tinha, sei lá, 5.000 seguidores. Isso era enorme, o nome dela é Helena, né? Aí, a Lena. Não falo mais com ela faz muitos anos, mas isso foi algo que mudou. Eu criei meu canal, aí uma vez ela me postou, e foi por ela me postar, imagina, para 4.000 seguidores na época que eu tive um boom. Uhum. E daí eu tive 500 inscritos no meu canal. Então eu falo assim, meus vídeos nem eram, eu nem sei o que eu falava direito naqueles vídeos. Eram vídeos, por exemplo, no início do meu canal eu tinha vídeos ensinando a fazer suspiro. Sabia que é um negócio muito fácil de fazer? Não. É muito fácil de fazer. E você fazia, ia filmando. Fazia comentando. qualquer coisa. E quanto tempo durava esse vídeo? Olha, eu demorava uma tarde pra fazer, mas era vídeo de 8 minutos, 5 minutos. Mas tem um negócio que eu acho que falta, que naquela época eu sinto que os criadores de conteúdo que começaram naquela época tinham muito. E hoje em dia parece que o pessoal tem menos isso. A gente se virava pra fazer. Uhum. Não tinha editor de vídeo. Tinha que produzir, né? Não tinha as informações, os aplicativos legais que tem hoje em dia. Então o que a gente fazia era isso, empilhava a caixa, grudava a fita crepe, tinha que dar os pulos pra fazer o vídeo dar certo. E eu fazia vídeo, só que muito esporadicamente. Até que uma vez que foi, eu acho que um dos pontos de inflexão na minha criação de conteúdo, eu criando esse conteúdo bem meia boca, bem sem pé nem cabeça, sem sentido, sem um rumo, um nicho específico. Eu criava conteúdos aleatórios. Eu via que teve um vídeo que fez sucesso e replicava aquele vídeo. Inclusive tem vídeos meus tentando ser engraçado.
são horríveis, eu não sou alguém engraçado, descobri isso depois. De qualquer forma, mas teve um grande ponto de... isso foi incrível. Eu vi um vídeo de uma americana, um vídeo assim, bombando, ensinando a fazer uma tabelinha de estudos para prova. Eu tinha 16 anos na época. Ela literalmente pegava uma folha A4 e ela escrevia: tema da prova, assuntos que vão cair, estou com dúvida? Era um templatezinho assim, feito à mão, com régua. Achei aquilo muito legal. Falei, vou fazer um vídeo disso. Uhum. Foi o meu primeiro vídeo com 100 mil visualizações. Olha que incrível. E... Você vê, né? A gente pode é. trazer o Salim Matar aqui, que não vai ter essas visualizações. Eu vou explicar pra vocês o porquê. Porque depois de um tempo criando conteúdo, a gente entende o que vai pra frente. E às vezes porque coisas tão boas. Pô, por que isso não foi tão pra frente, né? Aí nesse vídeo, o que aconteceu foi maravilhoso. Não sabia que dava pra fazer dinheiro com o YouTube. Eu descobri com esse vídeo. Eu descobri porque com ele eu usei uma música e deu copyright. Então, ou seja, não fiz dinheiro com esse meu vídeo. E deu, o povo gosta dessas coisas de estudos. Aí eu comecei a trazer como fazer títulos bonitos para sua anotação. E o povo começou a... E eu comecei a estudar mais para trazer esses conteúdos pro meu canal. Então foi algo se retroalimentando ali. E o pessoal começou a pedir dicas de estudos, tal. Eu sempre gostei disso. Comecei a trazer uns vídeos, sempre... Não adianta, eu falo. Por mais que eu não queira, eu tenho essa pegada meio... Pô, vamos lá pra cima, assim, assado, estude, trabalhe, desde sempre. Você vê meus vídeos como 15 anos eu tô falando isso. Então, não foi um negócio, assim, é isso, sabe? Pô, tá ali. Até que, aí eu comecei a fazer desses vídeos e eu lembro que no Brasil não tinha ninguém muito que fazia. Tinha 2, 3 gato pingados, só que eles não tinham muita constância ali fazendo. Aí eu comecei a fazer muito desse vídeo, comecei a ganhar muita visualização falando de estudos. E aí foi ganhando proporções, assim, absurdas do negócio. Quando eu pisquei, eu tava com 100 mil inscritos. Comecei a fazer um dinheirinho, comecei a fechar parcerias. E foi tudo muito rápido, mais ou menos, porque o meu canal eu comecei em 2015. Eu me encontrei no YouTube em 2017. Teve uma longa curva de aprendizado. Nossa, demais. E até nesse meio tempo que eu me encontrei, eu fazia muita coisa errada, mas fazia. E eu acho que tá aí que tá o ponto. Como a gente não... Hoje em dia, a gente tem muita pessoa, e olha que eu sou uma delas, mas, né? A gente tem muita pessoa ensinando o que fazer na internet, como dar certo. E eu acredito que isso mais trava as pessoas do que funciona, porque na internet, meu filho, no final dos contos, cria conteúdo, acabou. O que a gente acaba comentando aqui, até quando a gente foi começar o podcast, né? A gente lançou faz uns 2 meses e meio, e a gente falou, pô, cara, mas já tem um monte de podcast, qual que é a melhor forma, qual que é o melhor estúdio, Cara, vamos fazer, vamos achar um lugar, vamos trazer o primeiro convidado, daí vem o segundo, e foi assim que as coisas começaram. Então, toda vez que converso com alguém que é criador de conteúdo, ou que tem uma projeção online, fala, cara, escolhe algum tema, começa a conversar sobre isso e a trazer esses temas, porque aí você vai vendo a sua curva de aprendizado, às vezes você vai criando, que nem a gente teve aqui um infortúnio em que a gente ficou pensando, pô, como é que a gente vai trazer algo novo pro canal? Cara, vamos, na verdade, abrir um lugar daquilo que a gente é bom, que é sobre falar de livro, que é sobre trazer resenhas. Começamos um quadro de resenhas, e as coisas elas vão se modificando, como a gente sempre diz, você troca a roda do carro com ele andando, né? Então... Exatamente. E aqui, eu acho que para tudo na vida é assim. Primeiro você faz, porque é o que eu tava falando esses dias, não tem como você aprender a fazer antes de fazer. Por quê? Me perguntaram bem assim. Todo dia eu recebo essa pergunta na minha caixinha porque o pessoal me acompanhou crescer, tem esse ponto, né? Poxa, eu tô com 22 anos, tem a galera que acreditem, tem muita gente que tá comigo desde que eu tenho 13, 14 anos. Porque por mais que eu não estivesse no YouTube, eu tava no Facebook. Então tem muita gente que viu assim, é absurdo ver essa evolução que aconteceu. E daí vem muita pergunta, Luana, o que você falaria pra Luana de 16 anos? E eu penso muito, porque eu gosto de pensar antes de responder as coisas, até que chegou um dia que eu cheguei numa conclusão, eu não falaria nada. Porque por mais que eu chegasse e falasse tudo que eu sei, a Luana de 16 anos, ela não tinha bagagem para lidar com essa informação que eu iria trazer. E eu acho que é aqui que tá o ponto. Por que ela não teria bagagem? Porque ela ainda não passou. É a mesma coisa de você pegar alguém que nunca teve uma empresa
e você querer dar dicas de como começar um negócio, como abrir um negócio. A pessoa que não viveu aquilo, as dicas para ela tem pouco valor. Pensa alguém que, não sei, alguém que nunca fez musculação. Por mais que você fale, é só a prática que vai... É porque a pessoa sem a prática, você tá entendendo que é uma informação muito abstrata na cabeça dela? Então não tem como. E eu acho que o maior problema das pessoas hoje em dia é justamente esse. As pessoas ficam atrás de estratégias, atrás de metodologias, ficam atrás de um planejamento excelente. E daí elas ficam travadas, porque ou elas não começam, que elas ficam nessa situação de ficar planejamento, estratégia, porque traz a ilusão de progresso, você planejar, você tá lá fazendo uma estratégia, traz essa ilusão de que eu estou progredindo, só que ela não parte pra prática, porque é na prática que você descobre quão você é ruim fazendo aquilo. As pessoas fogem disso. E o ponto é justamente esse. E daí eu sinto que as pessoas estão muito atrás de metodologia e estratégia daquilo, sem nem fazer. Então é a mesma coisa, Luana, dá dicas de stories, mas você nunca gravou stories. Adianta que nem, eu não sei se vocês viram, a Boca Rosa ficou bem famosa esses tempos, ela é famosa, mas enfim, teve muita repercussão o nome dela, que ela postou o cronograma de postagem e tal. Aí todo mundo ficou maluco, meus seguidores, não, Luana, passa aqui. Você nem perdeu a vergonha de postar stories. Você posta stories, fica vendo quem viu teus stories. Você tem dor de barriga antes de fazer stories. Você quer um cronograma? Não adianta assim, você vai saber o que fazer com esse cronograma. E, então, assim, faz, porque se você não começar pelo fazendo, as informações não te serão úteis. Então, as pessoas ficam nessa obesidade mental de estar lendo livro, de estar vendo curso, de estar fazendo, sei lá, o diabo a quatro, mas e na hora do vamos ver, ela não vai. Então, eu falei esses dias, deu um pouco de polêmica no meu Instagram, que eu falei, se teu conhecimento não tem uma utilidade prática, seja prática mesmo, de você estar usando ele é inútil, é como se ele não tivesse existido. Então, não adianta você achar que, não, eu tô bem porque eu li muitos livros. Não, sabe, ainda não existiu, se você não colocou em prática, se você não viabilizou. Nossa, que palavra estranha. Aquele conhecimento. E até ele não tem validade. Se você validou essa palavra que eu queria. Se você não validou aquela informação, aquele conhecimento, aquela prática, aquela tática, aquela estratégia, é como se ela não existisse. Então você não tá com pontinhos a mais. Então você não progrediu. Então, você entendeu? Então, eu sou uma pessoa da prática, não adianta, eu sou uma pessoa da execução. É aquela história, né? Na prática, a teoria é outra. De fato, é assim. E eu ia te perguntar, e como que você saiu dessa área de estudos? Porque agora você falou, vai para infoprodutos, e eu já vi alguns cursos que você lançou. Quando que você fez essa mudança? E se foi nessa mudança que deu essa escalabilidade? Porque eu vi esses dias que você recebeu a gloriosa plaquinha, que também nos virá, de 1 milhão de inscritos. E como que foi esse turnaround aí? Foi horrível. Porque se você parar pra pensar, eu tinha 60... os meus seguidores vieram do nicho de estudos, principalmente ali na época. Bom, vamos voltar um pouquinho a fita aqui. Postava sobre estudos e ainda estava no ensino médio. Só que daí aconteceu um negócio, né? Porque, eu ensinava o povo a estudar. Aí, chegou no meu vestibular. Você mata a cobra e mostra o pau. O que aconteceu? Na época ainda era muito... Eu tinha acabado de iniciar, porque eu comecei a falar de estudos, eu estava no meu terceirão. Eu ainda era pequeno aquilo lá. Aí aconteceu que eu estudava igual uma doida, já ia atrás de métodos de estudos e tudo mais, acordava 4h30 da manhã para estudar antes de ir pra escola, e no final das contas eu não passei na federal. E também é porque foi um ano que eu comecei a namorar, aquilo complicou tudo, inclusive eu sou extremamente contra quem tá na escola começar a namorar, não sei, na maior parte das vezes é bem disfuncional isso. Mas isso é assunto para outra conversa aqui. E eu, como uma boa colérica, eu cheguei em casa e eu taquei fogo nos meus livros de escola, de tão revoltada que eu fiquei. Nossa, eu me tranquei no banheiro e fiquei 5 horas chorando sem parar. Eu gosto dessa resiliência que a gente tem na vida, né? E daí eu entrei foi aí que eu fui fazer direito numa particular aqui de Curitiba, que foi onde deu. E foi uma época que eu fiquei bem... Sabe aquele momento que você se olha no espelho e você descobre que você era muito pior do que você imaginava que era? É a questão da prática, né? Descobri que não deu certo. Pois é, não foi, lindo. Foi horrível.
Fiquei 6 meses fazendo essa faculdade, até que levei um pé na bunda, que foi o pé na bunda mais produtivo que eu já levei na minha vida, porque eu fiquei famosa, rica e as coisas deram certo, né? E aconteceu que quando eu levei esse pé na bunda, foi meio que eu acordei, tipo, meu Deus, e aquela história que eu tinha, porque pra mim eu sempre valorizei muito isso, eu sou uma pessoa muito competitiva, então eu tinha que ter passado no vestibular que eu queria. E foi aí que do dia pra noite, eu cheguei pra minha mãe, do dia pra noite, assim. Mãe, seguinte, eu fui no cursinho, fiz minha matrícula, vou trancar a minha faculdade e eu tenho 4 meses pra estudar pra passar na federal. Ela me olhou, falou, tá, vai. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito assim, ela sempre me deu o cartão do responsabilidade tua, decisão tua, responsabilidade tua. E o que aconteceu foi que no dia seguinte comecei a fazer cursinho. Tinha 4 meses pra estudar. Gente, eu estudava igual uma louca. Por isso que eu falo que eu acho que foi desse momento da minha vida que eu descobri que não é ruim você ser uma pessoa muito dedicada. É que eu acho que tem um pouco do perfil comportamental, mas nessa fase da minha vida, eu lembro que eu estudava de domingo a domingo. Pra mim não tinha horário ruim e eu ainda queria, né, preencher a cabeça e tudo mais, porque eu ainda tava mal do término. E estudei que nem uma louca. E dessa vez foi ou vai ou racha. E você conciliava essa rotina pesada de estudos com produção de vídeos? O tempo todo, até porque meu conteúdo era de estudos. E foi justamente nessa época que eu comecei a crescer mesmo no meu Instagram. Cara, isso é incrível, porque a maior parte das pessoas diria assim, agora eu vou focar... E não vou fazer o produto. E não vou fazer o produto, porque agora eu preciso estudar pro vestibular. Quer dizer, e você teve uma percepção extremamente aguçada e correta de eu vou estudar e eu vou continuar produzindo conteúdo que, aliás, está vinculado com o meu estudo, né? Eu vi vídeos seus, a Luana nos brindou com uma palestra extremamente inspiradora no IFL, e como nós sempre falamos, você que nos assiste, participe do IFL Curitiba, e lá ela me mostrou alguns vídeos e depois eu procurei outros, em que realmente aparecia a Luana estudando, e é altamente inspirador, né? Você se sente estimulado por algum motivo que eu não tenho conhecimento técnico para saber qual, mas você se sente estimulado a estudar vendo aquele vídeo. Então, quer dizer, é incrível como você tenha tido essa percepção e aproveitado a oportunidade. Muitos iriam parar, você aproveitou para produzir mais conteúdo ainda. Teve uma questão assim, que eu sou uma pessoa meio complicada quando eu decido fazer as coisas. Eu gosto daquela história de você atravessar a ponte e queimar a ponte. Isso que eu fiz, porque nessa época, nesse meio termo, eu tinha atingido os 100 mil seguidores. E eu lembro que eu cheguei no meu Instagram e eu falei, gente, seguinte, eu tranquei a minha faculdade, acabou, tem 4 meses pra estudar e eu quero passar na federal. E as pessoas, eu acho que não têm essa noção do quão a federal é uma faculdade difícil, porque ela não é pelo Enem, é pelo vestibular da federal, né? E nessa época, muito, muito mais do que na época que eu não passei na federal, tinha muito mais audiência. E eu tava com um conteúdo muito mais aprofundado de estudos. Então, o que aconteceu? Eu lembro que eu me olhei na frente do espelho, eu lembro que no dia seguinte, eu fui baixar pra pegar o cereal, veio um frio na espinha, que eu falei, eu fiz um compromisso na frente de mais de 100 mil pessoas. E não foi só isso, eu falei bem assim, eu vou passar eu vou utilizar o meu método de estudos, vou passar nessa minha faculdade, vou lançar um curso desse método e acabou, vou fazer dinheiro ainda com isso. E eu lembro que era aquele negócio que não podia dar errado. Se desse errado, ia ser muito complicado pro meu ego, pra mim mesma. Sim. E foi aí que eu falei, se eu vou tomar essa decisão, não vou me dar saída, e isso aqui é a única opção que eu tenho, meu filho, não, eu vou ter que fazer isso dar certo. E eu acho que justamente por eu todo dia ter essa consciência ativa de não, isso tem que dar certo, não é porque vai dar certo no final. Eu sou uma pessoa que eu não acredito que as coisas vão dar certo no final. Eu digo que tem aquelas postagens de Instagram, você vai casar, você vai passar na faculdade dos sonhos, você vai conseguir o emprego que você quer. Não, isso tudo é mentira, não vai. Mentira. Eu parto do pressuposto que as coisas tendem a dar errado. Então, como eu sempre tive essa consciência, eu sou uma pessoa mais da pegada meio pesada, né? E daí eu todo dia ativava essa minha consciência de que não, eu estou fazendo a coisa certa. E eu acho que isso é errado, porque eu não me deixava entrar no modo automático. Porque eu não tinha essa opção de entrar no modo... E se meu modo automático tivesse errado, como é que eu ia fazer? Então, todos os dias eu parava pra pensar, calma, eu tô fazendo a coisa certa, isso aqui tá me dando resultado. Eu mensurava, calma aí, se eu errei essas questões aqui, tem alguma coisa errada, eu não posso aceitar continuar assim.
E eu acho que isso que foi algo muito importante para mim. No final das contas, eu passei com uma nota altíssima, e até interessante porque eu era horrível em redação. Eu super mal nas redações. E aí eu tive... A partir do momento que eu descobri que eu passei na prova, tem a segunda fase para redação. Eu tive 2 meses para estudar redação. Eu lembro que, até hoje eu tenho calo nos meus dedos. Eu fazia 12, 15 redações por dia, reescrevia redações. Assim, eu não me dava, não tinha como dar errado. E esse é algo pesado de falar, mas existem circunstâncias na vida que, dependendo aí da atitude que você toma, não tem como dar errado. Porque a todo momento você tá trabalhando com contingência, o tempo todo você tá trabalhando com margem de melhoria. Então, as chances de dar errado são mínimas. Porque assim, eu tô fazendo tudo o que precisa. Se der errado, deu uma dor de barriga, deu alguma coisa, beleza. Mas a minha parte... É um acaso, né? Porque a tua parte foi feita. A cada momento do dia, não era assim, esse mês eu fui... Era a cada momento do dia eu parava pra pensar, será que o que eu fiz de tarde tava bom? Tava suficiente? Então essa consciência muito ativa sempre. E foi aí que eu passei, eu gabaritei redação, tirei uma das maiores notas, fui com nota pra passar em tudo quanto é curso, e eu consegui entrar na Federal. Então, você estava falando dessa questão de mudança de nicho, que eu falei que tive que voltar, porque justamente daí por ter passado na Federal, eu estava num pique de ganhar 60 mil seguidores, assim, por mês. Então, era absurdo, porque o pessoal acompanhou essa minha trajetória. E foi a primeira vez que eu fiz mais de 100 mil reais em 2 dias, porque eu lancei o meu curso. Eu falei, não, eu vou passar para lançar esse curso. Que maravilha, parabéns. E foi em 2019, eu lembro, mas eu não entendi ainda esse negócio de infoproduto e tal. Mas a mudança foi muito difícil porque, para e pensa, eu tinha ali no YouTube, sei lá, 600 mil pessoas, no Instagram também, que me acompanhavam por causa dos estudos. Então elas queriam me ver falando de estudos, elas queriam me ver falando frase motivacional, elas queriam me ver acordando 5 da manhã e indo dormir às 11 da noite, para eu ser a peça inspiradora do jogo delas, né? Só que eu passei por, nossa, muita coisa nesse meio tempo, foi bem complicado quando eu entrei para Federal. Eu comecei a me adaptar muito para agradar a audiência, porque eu era muito nova, eu não sabia lidar ainda com essa questão de crítica, tudo mais igual eu sei hoje, então foi bem complicado. Até que chegou num ponto que quando eu acordei, eu não me identificava mais com nada que estava acontecendo. Então eu tava falando de vestibular, mas pô, já tinha passado o vestibular. Tinha aberto a empresa de caderno, tinha mais essa pegada de empreendedorismo, fazer dinheiro. Não queria me apegar falando para estudantes de ensino médio sobre títulos e anotações. Não era mais essa pegada. E aquilo gerou um pouco de revolta em mim na época, por mim mesma, nem por causa da audiência em si, mas foi porque, meu Deus, aonde eu entrei nesse modo automático, depois, né, passei na Federal e tudo mais, e aonde que eu vim parar? E eu tive um problema com o Stalker. Na época que eu tava na Federal foi bem complicado, bem complicado. Eu tranquei a faculdade por causa disso. Só que daí eu passei um bom tempo com ela trancada, 2 meses, e eu sei que daí no final dos contos para voltar eu ia ter que refazer todo semestre. É anual, agora eu não lembro direito o que era, mas eu sei que tava muitas coisas acontecendo. Eu tive várias situações de poucas pessoas, mas de tá apontando o dedo, falando, não, nossa, que absurdo, você não sente vergonha de estar na Federal, você ganha seu dinheiro, tá roubando a vaga de... E na época eu não sabia lidar com essas informações, eu não sabia. E o que aconteceu é que eu fui me inflamando um pouco, fui parando de postar e tudo mais, e dei esse tempo, e nesse tempo eu acho que foi justamente quando eu fiquei bem perdida de quem eu era, o que eu queria na internet, o público que eu queria atingir e tudo mais, e daí eu pisquei, acordei meio revoltada, que nem eu falei pra vocês, porque eu tomei consciência de que, poxa, tá tudo errado, eu não sabia o que eu queria, eu sabia que tava tudo errado. E aí, a oportunidade mais óbvia que eu tive e que mais parecia fazer sentido na época foi começar a focar um pouco mais nessa história de fazer dinheiro, empreendedorismo, ganhar dinheiro com o Instagram. Porque na época também tinha um diferencial que eu conseguia com poucos seguidores, a princípio, perto de pessoas que têm 5, 10 milhões, eu fazia bastante dinheiro com parcerias. Porque eu gostava de negociar, eu sentava na mesa, eu ia viajar, não era só, essa é a campanha. Eu gostava de aumentar a campanha e tudo mais. Então, na época, fez muito sentido para mim começar a falar para pessoas que também queriam criar conteúdo na internet. A audiência ficou um pouco inflamada com isso também. Porque, poxa, Luana, a gente gosta de você falando de estudos.
a gente entende que não é mais talvez o que você queira falar, de dicas para fazer exercícios de matemática para passar no vestibular. Só que, poxa, cadê isso? A gente seguiu por causa disso, e cadê? E foi muito complicado. Hoje já faz mais ou menos um ano, 1 ano e pouquinho que eu fiz essa transição, então é muito recente. Tanto que eu tô nos lugares das pessoas que me conhecem por causa da Luana Carolina Studs, né, que eles chamam, da época dos estudos, mas é realmente complicado no sentido de que as pessoas que me seguiam por algo que era específico. Só que eu consegui manter boa parte da audiência, porque mesmo mudando de assunto, o núcleo fundamental daquilo que eu falava, os meus valores, em princípio, continuaram o mesmo. Então a galera que me seguiu por essa identificação acabou ficando. Mas foi bem difícil essa transição, e hoje eu falo com bastante tranquilidade, porque eu sei que tem seguidores meus que talvez estejam passando por isso, vão passar em algum momento da vida. Eu não sou a pessoa que gosta de florir o que não é florido, porque isso não é... Você se questiona muito, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu não fiz? É igual quando você muda de emprego, talvez quando você faz um divórcio, alguma coisa assim, poxa, mas será que eu tô preparado para essa mudança? Mas eu não tava feliz, beleza, mas será que eu não era, sabe? Fica esse grande questionamento, e ainda tem parte desse questionamento em mim. Eu não sinto vontade de voltar, por exemplo, até porque eu acho que, como eu falei, eu acabei me moldando muito na Luana Carolina Estudos, e quando eu percebi, estava muito distante do que eu realmente era. Se você for ver meus vídeos, você vai perceber. Como eu amadureci muito, mudei muito, então eu não sinto vontade ou desejo de voltar ao que era, mas fica esse grande questionamento de, tá, mas será que eu fiz da forma certa? Com certeza não. Teria formas melhores e menos bruscas de ter feito essa transição de audiência. Mas, ok, eu sou uma pessoa que eu me atento aos fatos. Aconteceu, foi aquilo que aconteceu. A realidade foi aquela, e ponto final. Então agora a gente vai trabalhar com o que a gente tem a partir daqui. Mas foi de fato algo bem turbulento, assim. Ainda é de vez em quando, porque tem pessoas que ainda ficam, que me acompanhavam lá daquela época antiga, aí vem algum story, algum post meu e se assusta um pouco, né? Porque por mais que a pessoa, sei lá, não me acompanha há 1 ano e meio, na cabeça dela não é tanto tempo que passou, né? E dela vê, poxa, cadê aquelas roupas cores pastéis e cadê aquele quarto mais cheio de canetinhas coloridas? Tipo, meu Deus, o que aconteceu aqui no meio do caminho? Causa um estranhamento. Com certeza, com certeza. E eu entendo isso também. Claro. É natural que isso aconteça. Eu percebo, Luana, sendo um sujeito de fora da internet, eu percebo que, e aí vou usar, exemplificando com a minha área, eu percebo que muitos oferecem 1001 soluções, ideias, concepções, mas eles não têm o menor fundamento naquilo que eles dizem. E eu percebo que sempre você procura apresentar conteúdo com fundamento, com aquilo que nós gostamos de definir no direito, com legitimidade. Quer dizer, aquilo que você apresenta é legitimado, é validado, seja pela tua experiência, seja pela tua teoria, seja por um conjunto das duas. Eu fico ainda perplexo quando eu vejo advogados que não têm escritório com a pretensão de ensinar como você administra o teu escritório. Né? Advogados que não têm clientes querendo te dar cursos sobre como conseguir grandes clientes. Sendo que você convive com tanta intensidade nesse meio, e como eu falei na apresentação, uma das maiores vozes da internet, como que você vê isso, esse fenômeno? Porque eu olho para esses caras e eu considero todos eles exemplos consumados de charlatanismo, né? Eles estão enganando o público. E numa discussão recente que nós tivemos no IFL, nós justamente procurávamos estabelecer qual é, afinal de contas, o limite moral, o limite ético dessas pessoas, porque eles fundamentalmente estão se propondo a ensinar algo que eles não sabem, que eles não têm. E apesar disso, por espantoso que seja, muitos desses têm milhares de seguidores e likes e são difundidos. Como é que você vê esse fenômeno? Vamos trazer um exemplo prático aqui. Vamos supor que você seja um confeiteiro, você faça tortas e doces. Você sabe fazer uma bela torta de limão. Até que você vai numa padaria, no teu bairro, vai comprar a torta de limão. E quando você compra essa torta, você chega em casa para comer, não tem limão a torta.
E é natural que você fique, pô, cadê o limão da torta? Não é óbvio ter limão nessa torta de limão. Mas a grande questão é, se não tem ninguém fazendo a torta de limão, por que a gente vai apontar o dedo pra quem tá fazendo a torta sem o limão? Então, o problema não tá em quem faz a torta sem o limão, tá nas pessoas que sabem fazer a torta com limão e não estão fazendo. É a grande questão que os psicólogos ficam muito putos, assim, com o coach na internet. Mas tá, cadê vocês, então, na internet? Foi a... Assim, se você não tá dominando esse espaço, por que você tá se incomodando por alguém que tá ocupando esse espaço? E isso é muito frustrante. Eu falo por mim mesmo, que às vezes eu vejo algumas coisas, eu fico puta da vida e tal. Aí até que eu me tomo conta, mas eu tô fazendo isso? Não, então o que eu tô achando ruim da pessoa tá fazendo? Porque as pessoas só vão entender que aquilo é ruim, que aquilo é errado, quando a pessoa fazer o certo. Se eu não tenho a torta de limão pra comer e aqui me sobra essa torta sem o limão, por que eu vou reclamar? É a que tem ali, entendeu? Então acho que esse é o grande quê da história. A gente chegou na conclusão no IFL, e é engraçado porque a conclusão dos argumentos foi exatamente essa, em que as pessoas que às vezes sabem e são detentoras do conhecimento não estão na internet. Então é por óbvio que você vai ter um monte de ruído ali e as pessoas não têm o que é de fato real para comparar com essas sombras e com esses ruídos. Então, qualquer um que se intitular, pegar uma câmera, abrir e tentar racionalizar um determinado conhecimento, ele vai parecer que ele é o melhor advogado do mundo, ou o melhor confeiteiro de tortas de limão. Porque, limão. de fato, as pessoas que sabem não estão subindo a régua. E o único problema só que a gente estava discutindo era que como que a gente consegue separar, então, de fato, quem são os verdadeiros produtores de conteúdo e aquele conteúdo de valor, e daí você vai falar pra mim, mas pode ser que as pessoas, o mercado naturalmente ele vai selecionar, e a gente acredita um pouco nisso, que o mercado ele vai dizendo onde estão os charlatões ou não. Você compartilha dessa opinião? Eu compartilho da seguinte opinião, que a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente consome. Se você não tá consumindo esses caras que não sabem o que estão falando, por que você vai se importar deles existirem, entendeu? É aquela história que eu falo, volta e meia chega alguém pra mim, pô, Luana, mas esse negócio de internet, tem aquelas meninas com aquelas sainhas de biquíni, ganhando muito dinheiro, mas pra mim isso não é um problema, porque eu não consumo, então por que pra mim seria um problema? Eu não ganho dinheiro pra propor uma regra ali na internet. Fiscalizar. Eu não ganho dinheiro pra fiscalizar. Se eu ganhasse, se fosse o meu papel, se fosse minha função, eu estaria preocupado com isso. Mas assim, Luana, o que você acha? Eu não acho nada, porque eu não consumo. Então, assim, ó, se alguém consome, é porque... Se essa pessoa existe, é porque tem um público-alvo lá consumindo. Eu não sou esse público-alvo, então por que eu vou achar ruim? Sabe? Então, eu acho que quem tem que pôr limite é você, com o que você assiste. Eu acho que aqui que tá a questão da liberdade individual. Se o indivíduo prefere tratar a doença dele, se ele tem toda a informação de que, você precisa de alguém que estudou pra isso, mas se ele prefere tratar com cura milagrosa, não sei o quê, a decisão é dele, assim como a responsabilidade é dele também. Porque se eu tiro a decisão dele, eu tiro a responsabilidade dele. Mas quem vai ter que arcar daí com essa responsabilidade? Então eu gosto desses dois pratos que se põem à mesa, tá? A decisão de quem você segue é sua. Mas vem cá, não venha pôr a responsabilidade daí das consequências disso em mim. Então se você for abrir um escritório, se dá mal por não saber gerir, por isso e aquilo, filhotão, você que escolheu consumir aquilo. Eu acho que a questão principal é ter pessoas informando. Porque não tem como a gente controlar. Tem pessoas que não querem seguir o certo. Não só quem cria. Eu falo isso sempre. O problema, a gente não tem que atacar quem cria o conteúdo ruim. Se ele cria porque alguém escuta. E como assim? Como que essa pessoa está escutando aquilo? É a questão dos coaches e dos psicólogos. Se os psicólogos estão tão bravos que os coaches ficam fazendo um videozinho. Mas então tomem esse espaço. Por que não criam conteúdo? Mas é o que eu tô serve falando. Pra mim, né? Se você considera charlatanesca a abordagem desses caras, por que você não faz não isso? Não sobe a régua. Eu diria assim, não, porque eu não quero. Então não se incomode com eles, deixa que eles deem dicas. Que é o que a gente fala sobre pirâmide financeira sempre, né? O cara chega e fala, 10, 15% ao mês. Cara, você sabe que não é assim. Não é. Mas eu acho que é aqui que mora algo que as pessoas deixam passar. Pra você é muito óbvio, porque isso você vive todo dia. Pra você, essa questão do cara do escritório é muito óbvio. Pra gente que está no nicho é muito óbvio. Pros psicólogos é muito óbvio. Pros nutricionistas é muito óbvio.
Mas, gente, você quer pegar eu lá, que nunca ouvi falar de dinheiro, eu não tenho referências. Eu acho que aqui tá o ponto, não tem como a gente cobrar que alguém saiba o que é certo se ela não tem referência do que é o certo. E a maioria, grande, esmagadora maioria da população não tem referência de porcaria nenhuma, não é de uma coisa, é da maioria das coisas. Você encontra pessoas falando absurdos, coisas assustadoras. Quando que eu... Ai, gente, foi horrível quando eu descobri a diferença de correlação e causalidade, né? Porque daí eu comecei a parar pra pensar nas coisas que eu falava e eu, gente, mas não faz sentido. E você começa a descobrir que a maioria das coisas não faz sentido. E você começa a ser alguém que você só escuta aquilo que talvez faz sentido. E você descobre quanta pouca informação que faz sentido que existe rolando por aí. É só você tentar ver os argumentos que as pessoas usam pras coisas. Você... Tá, mas com base em quê? Uma vez uma seguidora, putz, isso foi muito louco. Alguém me mandou bem assim, Luana, não tenho amor por nada, o que eu faço de faculdade? Eu não gosto de nada. Eu falo, que bênção que você não gosta de nada, porque você pode fazer tudo, porque quem gosta de alguma coisa tá amarrado àquilo, né? Então faça medicina, dinheiro garantido. Hoje em dia eu falo, não tem como você fazer medicina e passar fome, gente. Você tem que ser muito burro pra conseguir dar errado com um diploma de medicina na mão. E daí uma seguidora ficou muito puta comigo. Ela, Luana, é um absurdo, eu acho que a pessoa tem que ter um amor à medicina pra fazer, porque senão, olha só, imagina como ela vai tratar as pessoas no SUS, que as pessoas são mal atendidas no SUS, por causa desses profissionais que fazem medicina por dinheiro e não por amor. E daí eu perguntei pra ela, de onde você tirou essa informação dela? É só observar. E daí você começa a ver, assim... E não tem como a gente tacar pedra em quem tá falando absurdos ou quem tá desinformando o povo. O pessoal que devia estar informando, então. Como é que você vai controlar? É esse que é o ponto. Como você controla a informação errada? E é preciso dizer, além disso, que haverá, mesmo sendo apresentado conteúdo por pessoas que, de acordo com, vamos lá, o juízo dos pares e da sociedade, teriam conteúdo. Apesar dessas pessoas apresentarem, é possível que o público opte por uma abordagem mais fácil, mais simples, ainda que errada. E esse é o mundo. É sempre assim. Que é o que nós fazemos, na verdade, né? Nosso intuito aqui é sempre tentar racionalizar o máximo de informações, e geralmente elas são de cunho do direito, econômicos ou políticos, mas ainda assim você vai nos nossos comentários e você vai ver que... que existe existe um hiato de pessoas o que foi falado e o que foi comentado. Mas é curioso, porque quando você fala... as pessoas não conhecem a diferença entre causalidade e correlação. Isso cai num outro ponto. É possível que aquele conteúdo que nós consideramos muito básico, sem graça, não faz sentido, não é possível que alguém queira ver isso, é possível que seja o primeiro passo de uma infinidade de pessoas, né, de um conjunto de pessoas. E isso é o ponto que, por exemplo, demorou para que eu pudesse entender. Eu só pensei, mas não é possível que o cara vai falar isso aqui. O cara vai ter um vídeo com não sei quantos milhares de visualizações em que ele vai dizer o que é o judiciário. Ele vai ter essas visualizações porque a maioria da população brasileira não sabe o que é e não sabe como funciona. E vai querer ver o que ele tem para apresentar. Sim, é aquilo que a gente sempre comenta, né? Você não sabe aquilo que o público vai querer. Você não tem ideia, você vai aprendendo conforme as coisas elas vão de fato acontecendo. Sim. Porque pode ser que você queira trazer uma informação super complexa e rebuscada e no final das contas o seu público, ele quer algo mais fácil. Ele quer algo mastigado, né? Tem tudo isso. Que é o que eu me surpreendi com a palestra da Luana no IFL, quando você falou, cara, você tem que ver o que de fato o teu público tá te dando de feedback e ver o que eles querem consumir, não o que você quer apresentar. Tem um livro que eu li há muito tempo, tinha uns 16, 17 anos na época, 15 eu acho, eu era mais novinha. É aquele do Dale Carnegie. Como todo mundo tem em casa esse livro, gente. Quem não tem esse livro em casa tá fadado a, sei lá. É os first steps ali do negócio de desenvolvimento pessoal e todas as coisas. E eu lembro nitidamente, primeiro capítulo, você vai pescar, você não põe chantilly no anzol, você põe minhoca, não importa o quanto você gosta de chantilly. Pô, você quer pegar o peixe ou você quer se fisgar? E é difícil, por mais que seja óbvio, eu tenho certeza que todo mundo tá assistindo isso aqui sabe disso. Mas é que as pessoas acham que só por ser óbvio, elas aplicam, elas têm consciência. Só por ser óbvio, tem consciência, mas não é assim.
Porque no final das contas, sempre a gente tá fadado, tem aquela tendência de fazer o que a gente acha que é bom. E é por isso que a gente inferniza a vida dos outros, dando opiniões, conselhos e dicas que ninguém pediu. Porque a gente jura que aquela pessoa precisa saber disso. A gente jura que aquela pessoa tem que entender sobre isso. Tipo assim, eu não quero que ninguém me importune com coisas que eu não quero saber. Por exemplo, esses dias eu postei lá, passando um creme na cara, e um cara mandou pra mim, ai, Luana, nossa, que ódio. Ele mandou bem assim, ó. Oi, gata, dica pra você, gatona. Olha o jeito que começou. Eu adoro esses passivos agressivos. Aí ele, use uma espátulazinha pra passar o creme, que é muito mais higiênico. Tipo assim, tá, e se eu não quero ser mais higiênica? Você tá me importunando na minha vida, mas só quis ajudar, mas eu não quero a sua ajuda. Aí aconteceu algo incrível, assim, porque daí eu fiz uns stories falando o seguinte: quando você dá uma opinião, uma ajuda, uma dica, um conselho não solicitado, a tendência, assim, 90% de chance é que a pessoa não vá ouvir, primeiro de tudo, porque a partir do momento que você fala algo, dando uma sugestão, você tá chamando a pessoa meio que de burra ali. Ainda mais se ela não pediu aquilo, você tá escancarando na cara dela, tipo, eu estou vendo que você é burro e eu vou te ensinar. Então, é natural do ser humano no meio se esquivar. uma atitude prepotente, né? Aí, além disso, você sai como chato da história. Então, assim, você não ajuda e sai como chato. Então, pare de dar conselhos que ninguém pediu. Aí uma seguidora mandou, Lu, mas só agradece e segue a sua vida, deu. Mas esse que é o ponto. Por que eu tenho que agradecer alguma coisa que eu não sou grata? E daí o povo, Luana, você é muito grossa, mas eu acho que é muito mais, tipo assim, é claro que eu recebo muitas sugestões e dicas bacanas, assim, mas é que quem não tá na internet não pega passivos agressivos. Essa palavra é incrível, né? Eu ia te perguntar isso, Lana. Como que é a sua relação pessoal e psicológica dessa interação com o público? Você ter 50 mil, de repente tem 500 mil pessoas que elas te acompanham, mas da nossa pequena exposição na internet já descobrimos que é um lugar ingrato também. E existe, no final das contas, 500 mil pessoas te cobrando e te demandando. E, cara, a gente sabe que é impossível agradar todo mundo. E como que você põe limite para isso? Porque se você der muita atenção ou uma atenção desmedida, você não vai fazer outra coisa, a não ser ficar respondendo comentários e dialogando com pessoas que te dão conselhos sem você pedir. Mas eu acho que esse é o ponto, né? Porque eu falo que as pessoas que são muito queridas, maravilhosas, nossa, ele é tão bonzinho, ele é tão querido. No final das contas, o cara tá sendo não vou falar palavrões aqui, porque qual que é o ponto? Eu não tenho que ser boazinha com essas pessoas. Eu não. Vocês estão entendendo que eu não tenho que ter jogo de cintura? É que eu sou muito disso, né? Eu sou uma pessoa que os limites eu coloco ali de um jeito que, é isso aqui, não gostou, paciência. Ai, mas que absurdo, você ainda que é uma pessoa pública. Não, eu nada, meu filho. Esse aqui é meu Instagram, eu não estou te obrigando a vir aqui. Esse que é o ponto. Na minha casa, eu deixaria um Zé Ruela ficar falando isso? Não. Então, por que no meu Instagram? Porque é público. Mas eu posso bloquear. Eu posso excluir, eu posso inclusive mandar o meu advogado mandar ali, como que é o nome? Notificar? Mandar uma notificação, porque eu não sou obrigada. Tem coisas na vida que eu sou obrigada, e pode ter certeza que eu cumpro muito bem com essas coisas da vida que eu sou obrigada. Mas tem coisas que eu não sou. É que esse que é o ponto, as pessoas querem muito ser querida, querem muito agradar, elas escondem dentro de si algo muito ruim. Porque eu gosto que o Jordan Peterson fala, você prefere um guerreiro num jardim ou um jardineiro numa guerra? Não tenha medo das pessoas inofensivas, porque delas você não sabe o que esperar. Porque para e pensa assim, se você a vida toda viveu numa situação constante, você nunca teve alguma turbulência, você não pode esquecer que você, no final das contas, é um animal. Você não sabe como você vai reagir. Você não, porque o nosso comportamento a gente não tem 100% de controle. Então, se você é alguém que você nunca, por exemplo, você está com alguém, essa pessoa, você nunca viu como que ela é fora dela mesma, você nunca viu como ela é explodindo, você nunca viu ela irritada, você nunca viu ela puta da vida, é dessa pessoa que você tem medo. Porque as melhores pessoas são aquelas que você sabe exatamente o que esperar e essas pessoas têm controle sobre isso. Só que daí você se relaciona com alguém que é um cordeiro
E daí até que você se assusta. E na vida é assim, a gente começa a perceber que aquelas pessoas que falam muito baixo, que são muito quietas, que são muito... Nossa, bicho, pra mim, sai de perto. Eu não crio laço com pessoa que fala manso, não crio. Porque pra mim é algo da pessoa querer... É até uma questão de egocentrismo, uma pessoa querer agradar o tempo todo. É uma questão de... Filhotão, você não tá num pedestal. Porque essa necessidade... E todo excesso esconde uma falta. Então, calma aí, o que tá acontecendo aqui que você quer tanto essa aprovação? Então, com os meus seguidores eu sou assim, eles sabem exatamente o que esperar de mim. Eu não sou o flor que se cheire. Eu não sou a pessoa mais politicamente correta. Eu não sou a pessoa que separa lá meu lixo, que escova o dente enquanto fecha. Não sou. E não vou me propor a ser assim, porque senão tem 1001 outras coisas que fica feio se eu não fizer. Então eu já começo de largada falando, não esperem muita coisa de mim. Só esperem uma coisa, que eu vou ser 100%. Sincera. Isso é o que te dá autenticidade. E é o Taleb. É o bom e velho Taleb no conceito de antifragilidade. Né? É que isso te torna uma voz autêntica na internet. E eu acredito que isso que dá base e sustentação para os teus seguidores, eles querem isso, né? Então, ainda que residualmente desagrade alguns, outros tantos vão dizer assim, mas o que ela fala faz sentido para mim porque ela realmente faz. Como nós falamos, tem fundamento, tem legitimidade, dá uma postura falsa, hipócrita, feita para caçar likes, né? E isso que é muito bacana de ver, né? Uma pessoa como você que se propõe a isso e que procura desmistificar essa visão, não, eu vou ser boazinha para atingir agora 10 milhões, não. Cara, se eu tiver que deixar de ser eu mesma, eu não quero. Eu gosto de brincar que eu sei exatamente o que fazer para conseguir 100 mil curtidas em uma foto. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer para estar num crescimento exponencial. Só que a pergunta é, a qual preço? A partir do momento que eu tenho definido meus princípios e valores de vida, tipo, calma aí, nem tudo é válido, entendeu? E a grande questão e aqui que tá o ponto. Eu, do meu lado, eu prefiro estar com pessoas que podem errar, podem fazer eu me decepcionar, do que com pessoas que o tempo todo elas vão meio que sabe, se pulindo, não querendo se comprometer. Porque aqui que tá o ponto. Para você conseguir manter isso que a internet pede, essa personalidade retocável, esse politicamente correto, você não pode se comprometer. Porque a partir do momento que você se compromete com algo, você pode estar se comprometendo com algo que a princípio não é certo. E é normal na vida. Quantas ideias a gente já não defendeu que passou algum tempo, a gente olhou não é isso aqui. Não. Só que qual que é o ponto? Se eu me comprometo com aquilo, e se eu me comprometo com a verdade, a partir do momento que eu vejo que aquilo não é verdade, não sei o quê, opa, beleza, tchau e benção, vou pra próxima. Só que se o tempo todo eu quero manter uma personalidade totalmente polida, não sei o quê, não tem como eu me comprometer. Eu tenho um amigo que eu gosto muito dele, mas ele é aquela pessoa que não rola contar com ele, porque sabe aquela questão de, opa, eu sou omisso? Então, assim, do seu lado, quem você prefere ter? Quem vai tá com você, por mais que vá errar, vai tal, ou aquela pessoa que é sempre bacana, sempre legal, mas não se compromete? Porque se você compromete, automaticamente você não fica legal. Porque quem defende algo, normalmente tá contra outro algo. E tem pessoas que defendem esse outro algo. Então você não vai conseguir agradar todo mundo. Então quando você defende qualquer coisa, se eu defendo, eu defendo de algo. Então este algo já é contra mim. Então por isso que na internet, para você manter essa tudo certo, você tem que ficar em cima do muro. Você não pode defender nada. Porque qualquer mínima coisa que você defenda, você cria um muro. Porque eu tô defendendo. E você cria esse muro. E é justamente esse muro que vai ter pessoas do outro lado, que não vão concordar com você. E é aqui que tá a magia do negócio. Porque as pessoas mais fortes na internet hoje, eu tô falando pessoas fortes que têm bons seguidores. Não tô falando de quem tem visibilidade. Essas pessoas são muito claras em dizer contra quem nós estamos. Pode ver que na política é fundamental, agora esqueci o nome do autor que fala isso, mas qualquer grande político que queira ter força, ele precisa declarar guerra contra algo. Ter uma oposição, né? Não é só ser legal, é declarar guerra contra algo.
Se você não declarar guerra contra algo, você não consegue criar uma tribo de seguidores que vão estar com você. Porque eles não sabem pelo que você tá lutando. Eles não... Você tá entendendo? Então, na vida, no mundo, não tem isso de a gente criar uma tribo que todo mundo... O único objetivo é ser feliz. O único objetivo é a gente se unir pra se defender juntos contra algo. E aí que tá o ponto na internet, que faz tudo ficar lindo, porque a partir do momento que você consegue delimitar, estamos contra quem? E você defende isso, é aí que as pessoas se identificam com você. Então não é da outra pegada, de você falar, olha só, por exemplo, estamos aqui falando, seja produtivo, não sei o que, não sei o que. Tá, mas contra o quê? Eu tô contra os preguiçosos, eu tô contra esse pessoal que a mediocridade tá ok, porque se eu não estabelecer sobre o que nós somos contra, quem é nosso inimigo, eu não consigo criar essa comunidade forte que tá lutando a favor de algo. Porque se eu luto a favor de algo, se eu luto é contra algo. E nesse sentido, você acha então que a resposta para a cultura do cancelamento seria, portanto, essa antifragilidade, independente do que aconteça? Porque a gente sempre conversa aqui sobre cultura do cancelamento, e a gente vê isso, que na internet eles querem algo polido, e a partir do momento que você se posiciona, já existe uma massa, que geralmente é uma massa que não está fazendo nada para contribuir, e é uma massa que geralmente é hipócrita, em que ela resolve escolher uma pessoa por um determinado tempo para que ela seja cancelada. E qual que é a sua visão a respeito do cancelamento? Porque eu tenho certeza que você já deve ter sido cancelado. Várias vezes. Eu acho que o ponto principal é que a gente não precisa nem ir tão profundo assim. Eu acho que a partir do momento que você tem os pés fincados na realidade, é uma coisa muito natural você entender que tem pessoas que não vão gostar, tem pessoas que vão gostar. Tem momentos que você vai sim falar alguma merda, então não é sempre que são um bando de invejosos ou que estão caçando pelo em ovo. Às vezes você faz umas cagadas assim, ainda mais você tá há tanto tempo na internet, tá produzindo com volume. Mas é partir do pressuposto que estou com os pés fincados na realidade. Qual é a realidade? A realidade é que não existe uma linha contínua. Então, assim, as pessoas gostam de tudo? Não, horas. Então, é claro que as pessoas vão se juntar pra falar mal. Você tá entendendo que a gente não precisa ir tão a fundo de que, poxa, o pessoal vai estar contra, vai se unir. É a vida sendo a vida, do jeito que ela é. Porque fora da internet, meu filho, você pode trabalhar num ambiente com 10 pessoas, 3 vão se juntar pra falar mal de alguém. Só que na internet, como iniciamos o podcast falando, as coisas tomam proporções maiores. E é aqui que tá o ponto, é a vida sendo a vida, e ela é assim. Só que a internet é uma lupa, né? Ela aumenta, potencializa as coisas. E a gente fica sabendo mais fácil. Porque aqui nessa mesa, eu tenho certeza que tem pessoas que falam muito mal da gente. Só que a gente não fica sabendo. Só que a internet também tem exposição de que a gente encara muito mais o que estão falando. Porque fora da internet, as pessoas se reúnem em salas para falar mal de alguém. E não é nem mal, porque se você for observar, quando um grupo de pessoas se junta, é batata. Vão começar a falar de alguém. É o que une o ser humano. A fofoca, de acordo com o Yuval lá, é o que fez o povo conseguir avançar. Mas, tipo assim, é a vida sendo a vida do jeito que ela é. E você quer, assim, criar um mundo à parte em que isso não existe? Não tem como. Sim. Então, eu acho que o que tem me dado essas forças e tem construído uma personalidade que eu consigo ser mais teflon nesse sentido, de bate-escorrega, é de entender que, poxa, às vezes eu tô falando alguma merda e eu não preciso morrer por causa disso, pô. É só eu me corrigir. Olha que beleza, eu não tenho essa liberdade de me corrigir. Mas vão continuar falando. Daí o problema fica com eles. Ou é porque, eles distorceram. Mas as pessoas distorcem as coisas. Então, assim, isso tá afetando, eu gosto bastante que a Lara fala, tá afetando financeiramente o meu negócio? Não. Tá afetando pessoas que eu amo? Não. Eu comecei a duvidar de mim mesmo por causa disso? Não. Então... Mas é que a gente quer controlar os outros o tempo todo. Então, justamente as pessoas que mais são resistentes a esse cancelamento e não sei o que mais, são pessoas que querem ter muito controle de tudo. Mas você querer, justamente só esse desejo de querer ter controle de tudo, já te tira da realidade. Porque, filhotão, as coisas não funcionam assim. Você não tem controle de quase nada. Tipo assim, do que você tem controle? Você não consegue ter controle sobre essa colher que você põe na boca.
da comida que você come. Olha só, a comida que você come, você não consegue ter controle sobre si mesmo. De algo tão simples, que você é algo mecânico, de você escolher o que você vai comer ali. E você quer ter controle sobre o que os outros pensam, que aí é um negócio abstrato. Isso está muito longe da realidade. Então, quanto mais você expande a consciência de entender que, tipo assim, o que é a realidade, o que realmente acontece, e quando você só aceita estar inserido na realidade, começa a usar todas as suas energias para trabalhar neste cenário, você tá entendendo que esse peso, ele fica um pouco mais leve, porque você só entende. Reconhece a vida como ela é, como de ela fato. Perfeito, exato. Isso é complicado isso, mas é assim. É assim. Mas isso que você diz é a base do estoicismo. Né? É uma escola filosófica. Né? Você simplesmente ignorar aquilo que você não pode alterar e centrar as suas energias naquilo que você pode modificar, porque ao fim e ao cabo é isso que interessa, né? É isso que importa na tua vida, é isso que vai trazer resultados. Eu percebo que você tem uma bagagem cultural muito grande, uma bagagem literária muito interessante. Queria conversar um pouco sobre isso, Luana. Você já passou aqui, citou Jordan Peterson, citou Yuval, e no encontro que nós tivemos no IFL, podemos falar um pouco sobre literatura russa. Então eu queria te dizer, por que ler Dostoiévski hoje em dia? Por que ler Crime e Castigo? Quer que eu seja realmente sincera? Sim. Porque é o melhor. Não, e não agora eu entendo, não é porque é o melhor, é porque eu interpreto que alguém que lê Crepúsculo, dando nome aos bois aqui, é inferior a quem lê Dostoiévski. Por algum motivo eu acho isso, eu tenho um julgo de valor sobre aquilo. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho esse julgo de valor. Calma, assim, é claro que, por falar isso aqui publicamente, eu não tô falando, você que lê Crepúsculo, eu tô falando que eu tenho essa concepção na minha cabeça, que eu vou ser alguém melhor se eu optar por uma leitura que muitas pessoas falam que, de fato, é muito bom. Eu gosto de optar pelo mais difícil. Luana, por quê? Porque eu quero, porque eu acho legal. Porque eu acho que isso acrescenta, falando, tipo, abertamente, o que talvez as pessoas não estejam dispostas a falar. Porque eu acho que isso, de alguma forma, alimenta o ego. Eu optei pelo mais difícil. Por quê? Porque é o mais difícil. Porque eu quero ser a pessoa que fez o mais difícil. E as pessoas não admitem isso, né? Mas é uma verdade. Porque no final das contas, você tá lendo um negócio e fica quase com dor de cabeça. Mesmo que você descubra que o cara escreveu aquilo embriagado, correndo para pagar as contas. E isso com pressa. Ele precisava pagar muitas contas. Isso é dívidas mágico. De jogo. Só que o ponto é esse. Por que escolhe o mais difícil? Porque eu quero ser diferentona. Por quê? Porque não sei. Não sei. Porque quando eu era adolescente, eu achava legal escutar rock do que Justin Bieber. Por quê? Porque não sei, na minha cabeça era melhor. Assim, de onde veio isso, só Deus sabe daí eu não sei. E geralmente é a experiência mais enriquecedora, né? Porque por mais que você pegue, sei lá, um Jordan Peterson, que algumas pessoas falam, pô, mas que 12 regras da vida, você pega, o cara tá... Certamente você vai sair uma pessoa mais interessante do que se você ler qualquer uma dessas obras. E o ponto, doa quem doer, né? E nós adotamos essa perspectiva também no podcast. O fato é que doa quem doer, 50 tons de cinza, Crepúsculo e coisas que tais, não podem nem mesmo ser comparadas a Dostoiévski. Então, de um lado você tem literatura, no que ela te traz de melhor. E do outro lado você tem puro e simples entretenimento, cada um que leia o que quiser. Então não se trata de policiar a opção de alguém, mas é simplesmente dizer, você escolheu isso, você não pode, por uma questão de complexidade, por uma questão de exploração do tema, por uma questão de interpretação da alma humana com profundidade e não por meio de clichês, você não pode sequer comparar uma coisa com a outra, né? Porque isso seria você comparar Paulo Coelho com Machado de Assis, não dá, é errado. Então nós adotamos uma posição aqui pró Machado de Assis, pró Dostoiévski. Infelizmente, se você lê 50 tons de cinza, você não está lendo literatura. Talvez tenha um bom entretenimento, né? Talvez haja... Quem é que não perde tempo vendo bobagens? Só que eu acho que as coisas, elas realmente têm que ser colocadas na sua prateleira, né? E existe inequivocamente uma profundidade, um alcance, uma concepção sobre a psique humana que Dostoiévski tem
e que, sejam quem forem os autores de best-seller, eles não têm. Então, você não se torna um ser humano melhor lendo clichês, né, lendo um amontoado de clichês que não levam absolutamente nada. Você pode ter uma experiência transformadora lendo esses autores. E eu acho que você até falou, né? Eu adorei o exemplo que você deu das 12 regras lá pra vida, porque eu acho que já volta isso, eu vou fazer um parênteses aqui. Existem, eu não sei de onde vem, e é aí que tá a questão, eu sempre gosto de saber de onde vem. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de tornar a vida mais difícil. Por algum motivo, pra mim, tem algo por trás de você escolher o caminho mais difícil. De escolher a situação mais difícil pra ficar mais forte. Mas, voltando agora ao assunto, justamente, quando eu comecei a ler Jordan Peterson, 12 Regras pra Vida, eu descobri Maps of Meaning, que é o que eu leio de Jordan Peterson, porque assim, 12 Regras pra Vida é um livro comercial. Aí quando descobri que o ouro tava nesse outro, aí putz, quando chegou lá em casa, legal, é um livro didático universitário deste tamanho aqui. E, mas por quê? Mas tem resumido lá. Mas é justamente essa romantização, eu acho, de dificultar. Que nem até o próprio Rafa, meu namorado, falou, mas por que você tá lendo algo que te faz, entre aspas, né, te faz mal, é pesado, tipo Dostoiévski, Crime e Castigo, algo que te dá, que não te traz felicidade necessariamente, que traz algo difícil. Que nem o livro que você me deu hoje, você até falou, é um livro pesado. Por que a gente escolhe o pesado? Por que a gente escolhe... É o Nemesis do Philip Roth, que aliás eu recomendo. Nemesis, Philip Roth. Por que a gente escolhe o mais difícil? De onde vem? Por que o número 1 e não o número 2? Por quê? Porque no final das contas, se for parar pra pensar, eu tive uma seguidora que mandou, bem assim, eu achei isso incrível, eu adoro quando meus seguidores acabam indo lá pra deep web do negócio, né? Luana, mas qual é o motivo de tudo isso? Eu vou morrer. Não, e é verdade, eu vou morrer e todo mundo esquecerá. Então aí que tá o ponto. Se você já vai ser esquecido, não viva como um morto. Exato, esse é o ponto. Simplesmente é uma perspectiva incorreta supor que porque você vai morrer, você pode ser um medíocre. É justamente o contrário. É porque você tem só uma vida que você deve fazer o melhor possível dentro dos teus valores. Né? E por que então ler Dostoiévski? Porque ele se põe em contato com uma dimensão mais profunda do ser humano. Quando você se depara com Raskolnikov, você vê um personagem denso, um personagem que foge do ordinário. E por isso que é uma leitura tão rica. Né, coisa que a literatura de verão, a literatura de best-sellers jamais vai te dar, né, ou dificilmente vai te dar. Não, e eu acho que existe também a beleza em você fazer as coisas difíceis, porque é ali que pra mim, nas minhas experiências pessoais, que eu também sou bem parecido com a Luana, é quase que você colocar um espelho sobre si mesmo, ou uma luz sobre si, e achar que, e perceber, na verdade, que quando você achava que você era muito bom, você, na verdade, não era tão bom assim. Ou que se você achar que você era ultra inteligente, quando você se depara com uma obra densa e complexa, você percebe que realmente você tem muito ainda a aprender, e as reflexões sobre a sua própria vida, e sobre quem você é, e sobre aquilo que você faz, e você olha, putz, a pessoa que eu era um ano atrás não tem nada a ver com a pessoa que eu sou hoje, mas foi fruto das minhas experiências, das minhas reflexões e daquilo que eu pude ler, daquilo que eu pude interagir. E quando é o mais difícil, geralmente o resultado é muito melhor e muito maior. Ninguém, fundamentalmente, ninguém vai entrar em forma e ficar forte com aparelhos de ginástica passiva. Exato. É preciso puxar peso. E essa é a lógica por trás do pensamento de um sujeito de quem nós gostamos muito, que é o Nassim Taleb. No livro dele, Antifrágil, ele trata esse conceito de antifragilidade como algo que, principalmente, no início, poderia até ser ruim. Por exemplo, uma vacina, inoculado em ti um agente patógeno, mas aquilo te traz um benefício, que é justamente fortalecer o teu sistema imunológico. Então, acredito que experiências difíceis forjam sim o caráter. E quando você procura, e aí nós caímos num dos principais problemas da contemporaneidade, quando você procura escapar das experiências difíceis e fazer de conta que não existe a aspereza da vida,
aí sim que você é golpeado com toda a força. Né? Por isso esse pessoal que fica em universidades, não, eu estou no meu espaço seguro, aqui ninguém pode me criticar, eu detesto que se use essa ou aquela palavra, porque eu me sinto ofendido. Esse pessoal simplesmente está se despreparando para a vida. Não conseguiu entender ainda como a vida é crua, como ela é dura, como ela é ingrata, como ela pode ser injusta, inclusive. Né? E o meio para você lidar com isso é encarar de frente, e não por meio de subterfúgios, né? Não por meio de desculpinhas e de muletas que não te levam a nada. Mas, Luana, nós infelizmente estamos chegando para o fim, nos encaminhando para o final, mas eu queria que você conversasse um pouco sobre o teu curso, que eu não sei se você está abrindo uma nova turma ou se já foi fechada, que fala sobre execução máxima. Como é que é isso? Que nem eu falei pra vocês, por mais que eu tente fugir disso, com toda a raiva que eu tenho desses negócios, não adianta, tá intrínseco ali no negócio, não tem muito pra onde ir. E é algo que não adianta. Os meus vídeos com mais visualizações, os stories que tem mais engajamento, as perguntas que mais surgem, acabam tendendo para esse lado de disciplina, produtividade, justamente porque as pessoas me acompanharam muito e viram muito, então elas pedem muito por isso, né? E foi daí que nasceu Execução Máxima, modéstia à parte, adoro esse nome. Eu gosto de nomes de cursos. Eu não gosto muito dos outros dois. Os dois são bons, mas, putz, Execução Máxima é muito bom. Tem os stories para enriquecer, esse é bom. E tem o protagonista digital, que é bom, mas é muito abstrato. E eu gosto de coisas óbvias, porque eu descobri do poder das coisas óbvias e simples, né? Mas, basicamente, o que é o Execução Máxima? Ontem, inclusive, antes de ontem, fiz uma live de abertura. Eu falei, não, tua vida não vai mudar do dia pra noite, nenhuma aula que tá lá no curso vai mudar tua vida, você não vai ter nenhum insight, nenhuma virada de chave. O que vai acontecer é que eu vou trazer pra vocês os princípios que eu uso na minha vida e que por algum motivo foram forjando ali quem eu sou. Inclusive, eu descobri que uma aula que o pessoal gosta bastante, que é o que a gente tava falando aqui, excelência com fim nela mesma e não como meio. Porque se a gente começa a tratar a excelência como meio, a gente começa a ficar ingrato com a excelência, né? É isso. Então, assim, mas por quê? Porque sim, tenha gosto de fazer o negócio bem feito por fazer bem feito. Porque se você depende da recompensa, a recompensa nunca tá lá. Você cai na mediocridade, é natural. E foi o que a gente tava falando. Por que buscar o mais difícil? Porque é o mais difícil. Porque é aí que está o prazer de você... Porque se torna melhor. Mas por que se tornar melhor? E por aí vai. A gente vai entrar aqui num ciclo. E daí, o Execução Máxima é justamente isso. Então lá, eu separei porque, eu adoro formular curso. É um negócio que eu gosto, de separar as aulas, pensar em aula do quê, pra quê. E a gente começa quebrando os 4 mitos da produtividade. Eu sou uma pessoa tipo Nietzsche, é muito mais de quebrar as coisas que construir alguma coisa, né? Muito mais de lá pôr por dentro. Não, eu não concordo. O que você acha? Não acho nada, eu só não concordo. Então a gente fala dos 4 mitos da produtividade, que é, primeiro, motivação. Filha, desculpa, você passou dos 8 anos de idade de motivação, é um negócio que não deve estar na tua vida. Porque a motivação é justamente o sentir a vontade de, se você só depender do sentimento, que é algo que você não tem controle, não sai da cama. Não tem como ter disciplina, porque a gente tem que focar naquilo que a gente tem controle. E a motivação não tem. Se você acordou motivado, bônus pra você. Então a motivação deles, eu falo do esforço também, que eu não sou a pessoa que acredita que esforço vai te colocar lá. Primeiro que, até porque não adianta eu querer rodar um cubo de concreto, né? É muito mais interessante eu lapidar ali as arestas e fazer aquilo virar uma bola. Então, não é só colocar força, você tem que colocar inteligência. Eu trago um pouco da ideia desse esforço intencional. Também falo sobre a questão de não tenho tempo. E não é verdade, a gente não tem o mesmo tempo que o Bill Gates. É ridículo falar isso. O Bill Gates não tem que fazer comida. O Bill Gates não tem que fazer as coisas que eu faço. Então, eu não tenho as 24 horas que ele tem. Mas o ponto principal não importa o tempo que eu tenho, tipo, quais são as minhas prioridades, entendeu? E é um jogo de prioridade, não é um jogo de tempo. E aí que pega pesado, porque as pessoas não sabem priorizar as coisas. E o 4 mito eu esqueci agora, mas é algo interessante. Eu falo sobre as 3 armas do longo prazo, eu sou uma pessoa do longo prazo e eu acredito que nessa história de ter bons resultados, de você acabar se destacando, tudo mais, não tem outra coisa a não ser o longo prazo. Então eu falo de
como você lidar com o longo prazo, porque, pô, é frustrante pra caramba. No final das contas, você se pega fazendo a mesma coisa por um ano e tipo, tá, eu tô progredindo, eu não tô progredindo, o que tá acontecendo aqui? Que é o que pega a galera de jeito. Então, tem toda essa questão do longo prazo, que é um dos piores. Eu acho que é justamente por isso que as pessoas não conseguem, porque elas querem pra já. Esse imediatismo é que. E é natural, pô, tá maluco? Tô indo na academia, eu chego em casa e fico me olhando. Será que melhorou um pouquinho? É natural. Também falo sobre o ambiente externo, porque eu acho que também é um grande erro das pessoas elas acharem que só elas vão produzir nelas esse resultado, essa coisa, sendo que na verdade é assim, o ambiente que você tá influencia, as pessoas que você anda influencia, e não é por acaso, é tão óbvio, não é uma questão tipo mágica, porque é natural, por exemplo, se eu começar a andar com muita gente que tem grana, por que é natural que talvez eu enxergue mais oportunidades de fazer dinheiro? Porque eu vou olhar com mais naturalidade para aquilo. Se eu andar com pessoas marombeiras, por que é natural que eu vá para esse lado? Porque eu vou naturalizar um negócio. É tipo tão simples assim. Então eu falo disso também. A questão, pô, você quer ser produtivo, mas você não trata o teu trabalho, o teu estudo como algo sério. Pô, olha no espelho. Eu falo porque eu passei por esse processo e eu vi o quão gritante foi a diferença. Se você não tá disposto a cortar tuas unhas, se você não tá disposto a lavar o teu cabelo, na faculdade, aquele espiazão que você consegue ver o lado que eles dormiram. É nojento. Ele tá rindo porque é o que mais tem. O cara paga 4 pau numa faculdade de administração e não tem a vergonha de tomar banho. Uhum. O que você espera dessa pessoa? Nada. E é natural que você não espera porque ela não faz nada por ela mesma. E tem um negócio que eu gosto de falar, e putz, isso aqui é sensacional. As pessoas falam a questão de autoestima, isso tem muito a ver com produtividade também, né? Como ter confiança em si. A pessoa, não tem autoestima. Porra, claro que não tem, você não se dá motivo pra ter. Você não se dá motivo pra confiar em si mesmo. Porque se eu confio no meu namorado é porque ele me dá motivos. Mas você não dá motivos pra você ficar mais tranquila com a sua eu do futuro. Que nem falaram, Luana, você tem ansiedade com o futuro? Não. Ai, mas como você consegue? Eu sei o quanto eu tô fazendo hoje em dia. Então, assim, eu vou me preocupar com o quê? Se eu tô me dando muitos motivos, não é 1, não é 2. São muitos motivos pra eu entender que a Luana lá da frente vai estar muito melhor que a de hoje. Então, eu falo dessa questão da confiança também. Vários pontos também sobre arrumar o teu ambiente. Sobre, a iluminação conta. Tudo conta. Hábitos, o que é? Por que hábitos são difíceis? Porque, você não automatizou o processo do seu corpo ainda. A questão das sinapses neurais ainda, você tem que fazer um esforço para elas acontecerem, né? Não teve a mielinização de todo o processo. Então, é natural. Então, eu naturalizo muita coisa para a pessoa entender que é normal você sentir vontade de largar tudo. E tem as lives que, é o que eu mais gosto do curso, porque eu tava fazendo live 6 da manhã e eu salvava essas lives no curso, então também tem essas lives que eu trato de diversos assuntos e que eu trago um assunto polêmico, que nem todo entretenimento é válido. Uhum. E, isso aqui pega a galera que eles ficam muito bravos. Porque às vezes o povo acha que assim, não, você tá trabalhando muito. Tem que ficar no celular, não sei o que. Calma aí, entendeu? Uhum. E eu também não gosto de separar esse negócio de Luana, como final de semana você se deixa ser não produtiva, mas calma aí, você tá tratando a produtividade como um negócio muito distorcido, porque eu ter um final de semana produtivo é incrível, é eu aproveitar ao máximo a minha família, é eu cuidar ao máximo de mim, é eu levar meu cachorro no parque e aproveitar aquilo ao máximo. Então, as pessoas separam muito coisas que não são separáveis. Eu trago tudo isso, eu trago também sobre a questão de comunicação. Você acha que você vai conseguir ser produtivo, ser uma pessoa bacana se você malemar consegue ter uma boa relação com as pessoas que você convive na tua casa? Não vai, porque tudo tá interligado. Como que você vai pra faculdade, pra escola ou pro trabalho se tua vida dentro de casa tá um inferno? Então você tem que ajustar isso. Então é basicamente isso. Eu trago vários pontos que na minha vida eu aperfeiçoei, eu vi que isso trouxe ali algum resultado. Eu defendo que meu filho vai demorar, mas vai valer a pena. É isso aí. E o execução máxima é isso, é focado na execução. Não importa se você vai errar, o problema não tá no erro. O problema tá você ficar chorando igual um bebezinho, eu errei. Tá, e daí vida segue, sabe?
E que meus seguidores, como eu trato muito de começar a falar na internet, eles, mas eu tenho vergonha de aparecer na internet. Vão rir. Mas vão rir. Uhum. Mas você vai perder um braço de alguém rir de você? Tipo assim. Então eu naturalizo muitas coisas. Eu acho que é por isso que o pessoal gosta, porque eles entendem que, é verdade, não é tão ruim eu ser motivo de chacota. Porque de fato, se for parar pra pensar. Você provavelmente já é e só não sabe, em qualquer círculo da vida. Bom, mas o Execução Máxima é basicamente... muito bacana. E onde as pessoas podem te encontrar e encontrar o seu curso? No Instagram, né? luanacarolina.s. Vocês acho que encontram lá, volte e meia. Minha conta tá meio sumida, mas... o shadowbuzzinho E básico. a gente vai deixar na descrição também. Obrigada. Bom, foi um grande prazer, Luana. Obrigadíssimo por esse papo, por mais uma conversa inspiradora. Foi sensacional para nós e tenho certeza para todos que nos ouviram. Eu que agradeço. Obrigada aí a todo mundo que assistiu. Prazer, essa sou eu. Luana, você é acima da média? Não, eu sou uma média que persistiu bastante, então não é nada de especial, é só muito treino. Não, eu acredito que a Luana é bem acima da média. Acompanhe a Luana e também leia Dostoiévski, Philip Roth e Jordan Peterson. Faça parte do IFL. E, pessoal, se inscreva no nosso canal, ative o seu sininho, deixe o seu like, os comentários, recomendações de obras. E eu vou deixar todos os links também da Luana na nossa descrição. E logo tem muito mais conteúdo para vocês. Abraço. Abraço. Tchau, galera.